Um dos grandes desafios do Jornal da Globo, que completou 27 anos em abril, é atualizar as manchetes do dia. Uma tarefa que exige da equipe de produção e jornalismo faro e agilidade. O Vitrine acompanhou os bastidores dessa verdadeira maratona da notícia. Mais próximo do rosto, mais alto. Boa noite. Boa noite. É quase meia-noite e o Jornal da Globo acaba de entrar no ar. O último noticiário do dia encerra a programação da emissora. Mas o trabalho para fechar o jornal começa muito antes, por volta das 4 horas da tarde. É nesse horário que, diariamente, a equipe se encontra numa grande reunião comandada pelo editor-chefe. O que é possível a gente avançar em relação ao Jornal Nacional? O Jornal da Globo foi o primeiro jornal de rede transmitido em São Paulo. Em 27 anos de história, já passaram pela bancada nomes como Renato Machado, Lilian Vitifib e Ana Paula Padrão. O inesquecível Paulo Francis também temperou o noticiário com seus comentários impagáveis. E senhores que somos da tecnologia, ainda estamos de joelhos diante da mãe natureza. Hoje, com novas tecnologias, a tomada de decisões é mais ágil. Através de videoconferência, os jornalistas recebem as sugestões das outras praças. Editores de Brasília, Rio de Janeiro, Recife e Belo Horizonte tentam vender seu peixe para a Central Paulistana. Olha só, o factual do dia. Apreendido 1 tonelada de maconha no Morro da Mangueira. Troca de tiro, que é 1 tonelada. Embaladinha, tablete. Com ouvidos atentos e mãos no teclado, Eric faz de tudo para dar espaço aos colegas dos outros estados. Mas é preciso um critério editorial apurado para elencar as prioridades. Eu estou com o jornal super cheio, mas eu vou pensar com carinho no Comida de Boteco. Em clima total de hard news, todos por aqui respiram notícia. Os nossos editores eles já estão desde cedo ligados no noticiário, falando com repórteres, falando com escritórios, vendo as agências, então eles vão coletando informações. Eu também, desde cedo, já vou trocando e-mails com eles, já vou chamando pelo rádio. E da reunião sai o primeiro plano de voo, um esboço do que será o espelho do jornal. As nossas equipes estão na rua, elas vão receber as orientações que saíram dessa reunião aqui. Algumas já estavam na rua antes, porque a gente já se falou mais cedo. A gente não consegue fazer o Jornal da Globo se a gente começar a botar as equipes às 5 da tarde. Né? A comunicação com as afiliadas é feita pela coordenadora de produção. E eles me oferecem as pautas, tanto para o dia, o que é factual, quanto o que é produzido. Que matérias interessam? Para o Jornal da Globo, a gente produz muito mais assim, é mais comportamento. Não tem assim, matéria de saúde, a gente vê mais com o Jornal Hoje, defesa do consumidor mais com o Jornal Nacional. A gente é mais assim, tem o lado político, mas tem o lado do comportamento, matérias de música, tudo que é muito música e tecnologia, o Jornal da Globo sempre abre muito espaço para. Nas últimas horas do dia, as notícias já estão selecionadas e definidas. E é preciso lutar para não cair na mesmice. O jornal tem que manter a sua identidade. Nós temos 2 vocações fundamentais. A primeira vocação é atualizar aquilo que acontece depois do Jornal Nacional. Só que tem muitas notícias que já estão, de certa maneira, concluídas, né? Que o ciclo delas já se encerrou. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar análise para o nosso telespectador. Para ele não ligar o Jornal da Globo e olhar tudo aquilo que já está na internet, que já está no rádio, que já está no Jornal Nacional, que já está no jornal das outras emissoras. A gente oferece Por que a gente tem tantos comentaristas? Os comentaristas trazem análise. A gente vai conversar sobre juros, vai conversar sobre inflação, vai conversar sobre bancos americanos. Então aí eu defino algumas telas e tal. O telão interativo é a novidade do cenário desse ano. E os editores buscam, junto com a arte, as melhores soluções para temas difíceis. O meu trabalho é pegar os números do mercado financeiro, bolsa, câmbio, e preparo o gráfico, as informações e entrego para o pessoal da arte preparar o gráfico nesse nosso equipamento. O dólar, que começou a semana valendo R$ 2,17, terminou a sessão de hoje cotado a R$ 2,07. A gente aqui
já monta no tempo que o apresentador vai falar. A gente já faz toda a estruturação para que o apresentador tenha a liberdade de poder comentar no tempo dele e a arte interagir com o comentário dele. E por falar em apresentador, num canto da redação e ainda a paisana, Cristiane Pelágio e William Vac repassam concentrados as últimas notícias. Como é o teu trabalho nesse tempo que antecede? É basicamente um trabalho de pensar junto o jornal, de estabelecer quais são as linhas mestras da edição, de me concentrar na parte de opinião, sobretudo, que fica um bom pedaço disso sob minha responsabilidade, e tentar imaginar como é que aquilo vai estar no ar. O jornal visto antes de ser apresentado é muito diferente do jornal durante a apresentação. Por volta das 7 horas da noite, Cristiane parte para a maquiagem. Afinal, nunca se sabe quando um acontecimento pode virar notícia para entrar como boletim. Assim que acaba o JN, a gente tem que estar pronto, porque se tiver alguma coisa acontecendo que a gente tenha que dar um plantão, o plantão vem para São Paulo. Para fazer uma maquiagem de uma jornalista que está atrás de uma bancada no jornal, existem cuidados especiais, existem restrições? Como é que funciona? Olha, a ideia é não deixar muito maquiada, né? Tem uma ideia de que a maquiagem não pode chamar mais atenção do que a notícia, mas aqui todo mundo tem a mão bem controlada. Maquiagem pronta, é hora de se trocar. Sempre uma coisa muito clássica. Você vê que as calças dela são muito clássicas. E se tem um decote, a gente usa sempre uma blusinha embaixo, que temos aqui várias cores, né? Deixa tudo aí, fica tudo separadinho com o nome, para uma não usar da outra. Então a gente tem aqui várias cores de camisetinhas para usar embaixo do blazer. E assim, elas não podem nunca estar de manga curta, não pode vestir uma blusa listrada, uma blusa florida. Agora são 20 horas e 23 minutos, o Jornal Nacional está no ar e o pessoal da equipe do JG deve estar atento às notícias. E aqui, olha, na bancada do Jornal da Globo, está tudo pronto. Os telões já estão sendo aí configurados. Essa câmera que eu queria mostrar para vocês é muito interessante. Ela tem vários movimentos e ela percorre esse trilho que vai até o final da redação, lá no fundo. Enquanto o editor assistia às matérias editadas, Cristiane aproveitou alguns minutos de folga e deu uma mãozinha para a produção do Vitrine. Bom, estou colocando aqui o microfone do Jornal da Globo para tentar falar com o Jorge Pontual, repórter que está em Nova York e vai entrar ao vivo com vocês, né, Cristiane? Isso. Antes de entrar ao vivo com a gente, vai conversar com a Sabrina sobre o Jornal da Globo, né? Sobre como que são essas entradas dele ao vivo pra gente praticamente toda noite. As informações de hoje são sobre a gripe suína. Os casos nos Estados Unidos quase dobraram, houve um aumento surpreendente de ontem para hoje. Essa é a principal notícia. Olha, como vocês podem ver, são 11h39, quer dizer, faltam 20 minutos aproximadamente para começar o jornal ao vivo. E parece que está tudo muito calmo, né? Nesse horário, o espelho já está praticamente fechado. Ou seja, as matérias e a ordem que devem entrar já foram escolhidas. Mas um jornal pode mudar a qualquer momento. Por isso, a comunicação com o switcher é fundamental. Através de pontos eletrônicos, os apresentadores ficam em contato o tempo todo com o editor-chefe. Então, atenção, vinheta. Boa noite. Boa noite. E entra no ar mais uma edição do Jornal da Globo. O tempo das matérias é o respiro dos apresentadores, mas descontrair mesmo só depois do boa noite final. O Jornal da Globo fica por aqui, outras notícias no Jornal Hoje desse sábado. Fique agora, assista agora ao programa do Jô e boa noite. Uma boa noite para você, até segunda.